As origens do pensador, o começo da trajetória daquele que foi militar, arquiteto e articulador das ideias. As memórias de um dos grandes vultos da nossa história são contadas espaço por espaço, desde a sala de visitas, onde o pensador recebia amigos, até os gabinetes, onde ele tomava decisões políticas ou arquitetava a então Revolução Urbanística de Manaus daquele período. Conheça agora o Museu Casa de Eduardo Ribeiro e veja as histórias da vida do governador Eduardo Gonçalves Ribeiro em compartimentos. O Museu Casa Eduardo Ribeiro é a casa onde o nosso ex-governador Eduardo Gonçalves Ribeiro morou. Ele foi um dos nossos primeiros governadores eleitos do Amazonas. Ele nasceu em São Luís do Maranhão e veio para cá com 25 anos. A mãe dele era uma escrava forreada e ele era um filho bastardo. Informações do pai não desconhecemos. Ele começou a trabalhar muito jovem, com 16 anos já era um jornalista. Ingressou na carreira militar aos 18 anos e acabou vindo parar em Manaus aos 25, quando ele foi transferido do Exército. Os registros mostram que Eduardo Ribeiro veio para Manaus em 1897. E aqui veio servir como tenente do nosso Exército Brasileiro, vindo de Belém, onde havia servido antes. E aqui, além das suas atividades como militar e engenheiro, ele passou também a participar logo desde cedo da vida pública, porque o governador era um militar, o tenente Villeroy, e Augusto Villeroy, e ele passou a ser o secretário das obras do Estado. Historicamente, tem havido uma preocupação de mostrar o Eduardo Ribeiro como um homem negro, portanto, um símbolo de uma raça que conseguiu, tendo uma origem pobre, possivelmente neto ou filho de escravos do Maranhão, chegar à alta posição como patente militar, professor da Escola Superior de Guerra, professor da Escola Militar do Ceará e chegar ao governo do Estado. A casa é formada pelo térreo, primeiro andar e segundo andar. No térreo é onde fica localizada a sede da Academia Amazonense de Medicina, foi fundada em 1980. E os outros andares, eles se dedicam onde ficam localizados os cômodos que retratam a época de Eduardo Ribeiro, quartos, salas de trabalhos, cômodos pessoais. Cada cômodo da casa, ela recebe o seu nome de origem, como as salas de visitas, gabinete do governador, sala de almoço, mas também recebe nome de acordo com fatos ou pessoas que foram importantes na vida do Eduardo Ribeiro. Nos tempos de Eduardo Ribeiro, na casa, no térreo, era onde ficava o porão. Nesse porão era onde eram localizados a cozinha, o quarto dos funcionários e também a despensa. Hoje em dia é onde fica a sede da Academia Amazonense de Medicina e a parte administrativa do museu. No primeiro andar nós temos a sala de visitas, toda reformulada com mobiliários da época, todos os móveis buscando retratar exatamente o final do século XIX e o início do século XX, que foi o período em que Eduardo Ribeiro morou aqui. Também ela é cheia de adornos que eram originários da casa e foram apenas restaurados no ano de 2002. Também possui lustres de cristais, tapetes persas e quadros que, apesar de não datarem da época, possuem molduras que datam da época de Eduardo Ribeiro. A sala de visitas é um retrato da vida recatada e dedicada ao trabalho de Eduardo Gonçalves Ribeiro. Foi aqui que ele recebeu alguns amigos. Sua vida social não teve grandes agitações, mas guardou alguns segredos. Ele residia aqui de uma maneira muito recatada, não consta na crônica da época nenhum registro
de muitas festas, mas há algumas festas, alguns momentos em que ele recebeu aqui os políticos neste imóvel. O que consta também é que Eduardo Ribeiro era solteiro, era negro, foi o único governador negro do estado do Amazonas, militar, maranhense, baixinho, 1,60 m, portanto, vítima, naturalmente, de toda a discriminação de uma sociedade da época. Solteiro, mas tinha um filho, há uma referência, há um indício da existência do filho, uma disputa do filho com a avó, a mãe do Eduardo Ribeiro, disputando com um filho dele a herança. É uma coisa muito curiosa, porque a avó negou reconhecer como filho, mas ele comprovou que efetivamente era filho, devidamente registrado e tal. É uma história que se repete com o filho do Eduardo Ribeiro, um pouco do que se deu com ele. Não há registro da existência de quem foi, ou como foi, ou quando foi o pai dele. E ele depois deixa também um filho com esta dúvida de paternidade. De militar a político, influências positivistas marcaram a vida de Eduardo Ribeiro. Olá, telespectador do AmazonSat. Eu estou aqui na Bemol da rua Adalberto Vale e Miranda Leão. Você sabia que a Bemol liga você com as duas ruas? Pois é, você pode entrar pela Miranda Leão ou pela Adalberto Vale. Eu vou conversar com o Reison Silva, ele que é diretor desse departamento, e ele vai nos falar por que a Bemol tem mercadoria de primeira linha, com grandes quantidades, produtos muito bem escolhidos para servir você, telespectador, e você que é cliente Bemol. É verdade, a Bemol tem essa preocupação. Bem, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco da nossa empresa e dizer que grande parte do nosso sucesso no varejo da cidade de Manaus se deve à escolha criteriosa de produtos, sempre objetivando uma satisfação do nosso cliente, certo? E naturalmente, pelo fato de termos lojas maiores e mais amplas, nos permite ter uma maior variedade de produtos. Nós sabemos e entendemos que a grande variedade é sinônimo de qualidade, porque é muito mais fácil você escolher dentro de uma grande variedade de produtos de qualidade do que de um mix reduzido. Pois é, agora esse cliente Bemol, por exemplo, que está nos assistindo lá no interior do estado e quer chegar até aqui, qual é o endereço da loja? Nós temos aqui em Manaus 13 lojas, uma loja em Itacoatiara e uma loja no município de Manacapuru. E estamos distribuídos em vários bairros da cidade de Manaus, sempre lojas maiores e sempre com o mesmo padrão. Nós priorizamos o cliente da Zona Leste com igualdade de tratamento com o cliente do centro ou do shopping. Bom, você já viu que é muito fácil comprar na Bemol. É claro que você já sabe que a Bemol é a sua melhor escolha.